A gente falou até aqui sobre as atribuições, né? Sobre o que ele se propõe a fazer, né? E agora eu vou falar um pouquinho sobre o custo, né? E sobre o custo, que é a segunda parte desse vídeo, né? Tá caro ou tá barato, né? Lembrando lá que o CRM ele é uma autarquia, ele não é um sindicato, né? E o dinheiro que ele apura única e exclusivamente das anuidades dos médicos, né? Que os médicos que pagam o CRM para ele funcionar, né? E de onde vem essa grana? Única e exclusivamente das anuidades. Tá caro ou tá barato a anuidade do CRM? A anuidade do CRM está mais ou menos em R$ 800, 800 e pouquinhos reais. Se você pagar antes tem um pouquinho de desconto e tal, mas está mais ou menos nessa faixa de R$ 800, tá? E aí você vai dizer, poxa, cara, você está sendo muito pirangueiro. Paga o CRM e vai ser feliz, cara. Paga, dependendo do lugar, é um plantão, né? Dá um plantão lá pro CRM e acabou, vai ser feliz. E, cara, eu vou te dizer que não. Sabe por que eu te digo que não? Porque lembre que caro ou barato, né, o valor é a diferença entre aquilo que você paga e aquilo que você recebe. Quando essa relação está no verde, você está com uma coisa barata, você está recebendo muito pelo que você paga. Agora, se você paga muito e recebe pouco, essa coisa se torna cara, né? E qual o exemplo que eu daria? Aqui eu pago o CIMEP, o Sindicato dos Médicos de Pernambuco. E o Sindicato dos Médicos de Pernambuco é voluntário. Você não é obrigado a pagar como o CRM, né? E é mais caro do que o CRM. Mas eu faço questão de pagar, né? Porque eles têm muitos serviços que estão embutidos ali para quem é do CIMEP. Que serviços seriam isso? Até pipoquinha do cinema tem, mas não é isso que me interessa. Tem plano de saúde, o plano de saúde da Unimed aqui, ele tem desconto para quem é do sindicato, você tem assessoria contábil, você tem assessoria judicial, em caso você precise responder uma demanda judicial, você vai ter uma assessoria, então você tem serviços em volta ali, então é um valor que não é obrigatório, é mais caro do que o CRM, mas eu e minha esposa a gente paga porque a gente vê valor ali. A segunda coisa que eu tenho para falar sobre o custo, né, é comparativo. Como é que a gente vai falar se é caro ou barato uma coisa? E aí eu vou falar dos R$ 800 do médico, né, que paga de anuidade, mas vou falar um pouquinho das outras profissões, das outras especialidades, na verdade das outras profissões, para a gente saber o que seria caro ou barato, né? O odontólogo, né, o dentista, ele paga mais ou menos uns R$ 500 de anuidade lá do conselho deles, né? E se você for ver o enfermeiro, né? O enfermeiro varia muito, mas vai de 500, 400, 300, depende se você é enfermeiro, se você é técnico, se você é auxiliar, né? Você tem um valor entre 200 e 400 reais mais ou menos para o pessoal da enfermagem. Para os advogados, né, eu estava dando uma olhada nisso para poder fazer o vídeo, né, o valor vai mais de R$ 1.000 até, dependendo do estado, se não me engano o Rio de Janeiro é o lugar onde é mais caro, né, tem diferença de estado a estado, até mais ou menos uns R$ 800, né, então é uma boa grana aí que o pessoal do direito gasta, né, mas se você for olhar um pouquinho para o montante final, né, os odontólogos, por exemplo, que eu falei que é mais ou menos R$ 500, um pouco mais de R$ 500, eu encontrei o dado de 2002 que eles apuraram 88 milhões ao ano com todos os dentistas, né, dando a contribuição deles lá, né. E os médicos? Você já parou para fazer essa conta, cara? Porque a gente está chegando em 600 mil médicos, né? Com o detalhe que o censo agora de 2022 diz que cerca de mais ou menos 50 mil médicos têm inscrição em pelo menos 2 estados, né? Então, você tem que pagar no estado e no outro estado também, né? Então, paga 2 vezes a anuidade. Então, só em números rasos, a gente tem 650 mil médicos, mais de meio milhão de médicos, pagando R$ 800 por ano, né? Você já fez essa conta, cara? Dá mais de meio bilhão, bilhão com B de bola, mais de meio bilhão de reais por ano. E só para você ter uma ideia dessa cifra, né? Porque às vezes, pô, meio bilhão é muito, é pouco. Cara, eu vou te colocar aí o orçamento de algumas capitais de diferentes regiões do Brasil, né? E com esse valor aí, cada uma dessas capitais, elas têm que pagar segurança pública, tem que pagar a saúde inteira do município, né? Tem que pagar médico, tem que pagar enfermeiro, tem que pagar manutenção dessas unidades, né? Tem que pagar pintura, tem que pagar fardamento das crianças, salário de professor, tem que pagar aposentado, tem que fazer saneamento básico. Cara, como é que pode uma autarquia que é nacional ter um orçamento de meio bilhão, que é um orçamento que obviamente é menor do que essas capitais, mas é um orçamento que
já começa a ser comparável. E lembrando que a gente está falando aqui só de pessoa física, né? Pessoa jurídica, quem tem CNPJ, por exemplo, eu que tenho clínica, eu pago minha anuidade do CRM, eu tinha antes em 2 estados, agora não tenho mais, né? Mas eu pagava 2 estados e ainda pagava da minha clínica. E esse valor da clínica, ele vai agora de 1 até 8 anuidades. O valor de 8 anuidades, dependendo do capital social da empresa. Quanto mais cara a empresa, maior o valor, né? Mas chega a um máximo de 8 anuidades de CRM, mais ou menos uns R$ 6.500 para quem tem mais, se não me engano, 10 milhões de capital social, né? Então, o médico comum, o médico pessoa física, você aí, você é recém-formado, você é residente, você paga R$ 800. O sírio-libanês paga R$ 6.500. Aquele hospital gigantão lá, ele paga R$ 6.500 para tudo. E você recém-formado, você residente, a gente paga R$ 800. Será que está certo mesmo isso? E só para a gente continuar nessa linha de tá caro, de tá barato, de CNPJ, de CPF, imagine a seguinte situação. Imagina que você é médico, que a sua esposa é médica também e que vocês têm CRM em 2 estados próximos, como por exemplo Paraíba e Pernambuco, aqui hipoteticamente, só pensa isso, tá? E de repente você tem um consultório, tá? E você tem 2 consultórios nos 2 estados, né? E você de repente tem sua esposa que engravida e ela tem o bebê no final de novembro. Cara, você entra o ano que vem, né, o próximo ano, pagando 8 anuidades. Como assim 8 anuidades, né? Agora tem CNPJ que paga só uma anuidade, né? Mas na época, isso foi em 2021, aconteceu comigo, com a minha esposa, né? A gente teve bebê, né? Nossa segunda filha nasceu no finalzinho de 2021 e a gente teve que pagar anuidade da Paraíba minha, anuidade de Pernambuco minha, anuidade da Paraíba dela, anuidade de Pernambuco dela, já vão 4, mais 2 anuidades na época, o mínimo era 2, era R$ 1.600, né, que você pagava do consultório daqui e mais 2 do consultório de lá. Então eu comecei o ano trabalhando sozinho, porque minha esposa estava de licença maternidade, e pagando 8 anuidades. O mesmo tantinho que o sírio-libanês e que o Einstein pagavam por aquele hospital inteiro. Cara, não sei você, mas para mim tá meio óbvio que as coisas não tão assim, tão certas. E só pra gente não ser tão reclamão assim e ser um pouquinho mais propositivo, né? Então, você vai só resmungar? Eu falo sempre isso, né? A gente aponta algumas coisas, né? E tem que propor soluções, né? A gente tem que ser propositivo, né? E qual que seria minhas 3 propostas, tá? A gente tá chegando próximo às eleições do CRM, né? Então, cara, eu acho que você mudar a forma das pessoas agirem é muito difícil. Se eu conseguir mudar a forma de você pensar e da forma com que você vai, de certa forma, escolher quem você vai votar, ou conversar, ou pressionar quem está lá no CRM, CFM, cara, eu acho que já valeu o intuito de eu estar fazendo isso aqui, né? Então, primeira coisa que eu seria propositivo é, cara, a gente vive numa época de compartilhamento de informação. Tudo é digital hoje. Por que eu teria que pagar, trabalhar, se eu estiver trabalhando em 2 estados, pagar 2 anuidades? Não faz sentido isso, cara. Pense, o Detran, ele também é uma autarquia. Quando você sai dirigindo lá da Paraíba para aqui, para Pernambuco, ou quando você sai ali, de repente, do Distrito Federal e vai para Goiânia, cara, você não precisa pagar outra habilitação para dirigir em outro estado. Você paga uma única habilitação e dirige no Brasil inteiro. Por que o CRM você tem que pagar em 2 anuidades? E o pior, cara, não ia ter nenhum grande impacto aí na arrecadação, né? Porque, tipo, dos 600 mil, tem 50 mil médicos só, né? Fora que se forma muito mais gente, entra muito mais gente no mercado do que o que sai. Então, é uma coisa que eu não vejo sentido algum. Essa seria a minha primeira proposição, anuidade única, independente de quantos estados você está. Até porque, se eu estiver trabalhando em Pernambuco, obrigatoriamente eu não estou ocupando outro espaço, não estou trabalhando lá na Paraíba, né? Então, eu deixo de estar faturando lá, eu deixo de estar ocupando espaço lá para poder estar aqui e vice-versa. Eu não consigo estar em 2 lugares ao mesmo tempo, né? Então, por que pagar 2 anuidades? A segunda proposta tem a ver com a história que eu acabei de falar. A segunda proposta é, cara, as médicas que entram em licença maternidade, por que não dar um desconto ali de 6 meses, né? Ela pagar meia anuidade, já que ela, obviamente, vai estar um tempo dedicado lá ao filho dele, né? Ao filho dela, né? Dificilmente uma médica, né? Se você é médica, se você tem filho, ou se você é casado com uma médica, você deve lembrar aí, se você é que você já teve filho, né? Que, cara, é uma sensação, é uma situação muito difícil esse momento da mãe voltar ao trabalho, principalmente a mãe médica, porque a gente trabalha com... É muito comum trabalhar de plantão, né? E aí você sair de casa, deixar um pequenininho em casa, nem sempre
nem sempre esse momento é muito fácil. Então, via de regra, as mulheres, as médicas, elas abdicam do trabalho para poder estar cuidando do filho lá nesses primeiros momentos, né? Então, creio eu que seria justo que as gestantes, no ano em que elas ganhem o bebê, elas paguem meia anuidade, né? Ou na anuidade seguinte. Terceira coisa que eu gostaria de ser propositivo, né? Em caso de doença grave, cara, mesma situação, você não vai estar trabalhando, então por que o cara vai estar lá pagando a anuidade do CRM? Então, acho que ele deveria proporcionalmente ser ressarcido ou ter desconto na próxima anuidade, né? Enfim, a gente poderia ficar aqui falando mais, né? A gente poderia falar, por exemplo, do médico residente, né? Seria justo que o médico que escolha esse caminho cada vez mais árduo, né? Que, tipo, o cara recebe um valor pequeno para cobrir uma carga horária grande e paga a mesma anuidade, e às vezes de um médico que já está, enfim, totalmente estabelecido no mercado, né? Essa renúncia de receita viria em excelente hora. Aí, novamente, a gente tem uma entrada muito maior do que a saída no mercado, né? Então, creio eu que isso não causaria grandes impactos. Conselho Regional de Medicina aqui do meu estado. E, cara, fazem pouco mais de uma década aí, quase 14 anos que eu frequento aqui CRM. E vou dizer uma coisa, viu? Mudou um bocado, viu, cara? Eu me lembro da primeira vez que eu vim, tinha um coquetel para receber os novos médicos e agora parece mais com McDonald's, né? Parece mais com fast food. E, para falar a verdade, eu prefiro muito mais o jeito fast food. Eu prefiro muito mais resolver a minha vida mais rápido, mas a grande coisa que eu questiono, cara, é os custos, ó. Isso é uma casa, é uma mansão, mas é uma casa, não é uma coisa muito diferente de uma casa. E a grande questão, cara, é: será que a gente que é médico, será que a gente recebe em volta de serviço aquilo que a gente paga pelo CRM? Você já parou para pensar nisso aí? Você já parou para pensar qual que é o custo do CRM? Em suma, senhores, o que eu espero da próxima administração dos CRMs é nada, coisa nenhuma, zero. E se fosse assim já estaria bom demais. Eu entendo que o CRM ele é uma autarquia, que ele não tem obrigação sindical de querer ajudar o médico, ajudar o exercício profissional do médico, mas eu ficaria extremamente satisfeito se ele se propusesse a não atrapalhar os médicos.